dizer o que eu tenho. Aleluia! Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Davidson, a coisa está linda, 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 linda. Graças ao nome maravilhoso do Senhor Jesus. Como é que está a temperatura aí? Boa? Aqui está bem quente. Aqui é muito bem. Essa nossa querida terra, realmente. Olha, gente de Pernambuco, gente de Goiânia, gente de outra vez de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. Muito bem, pastor Davidson, eu estou à sua disposição e o pessoal já me conhece, está vindo aqui, o pessoal também lhe conhece, mas eu queria lhe pedir a gentileza de identificar-se com detalhes, porque algumas pessoas que provavelmente, quem sabe, não lhe conheçam, vão ter o grande prazer, como eu, de conhecer o irmão e, quem sabe, desfrutar de sua amizade. As ordens, pastor Davidson. Meus caros irmãos e amigos que nos acompanham, eu sou Davidson de Jesus, pastor por misericórdia de Deus, e resido no estado do Maranhão e auxilio o trabalho do Senhor na Assembleia de Deus em Viana. E sinto-me sobremaneira honrado em poder estar nesse momento tão oportuno e tão feliz com o pastor Gesiel Gomes. Para mim é muito importante esse momento em que nós iremos falar daquilo que nos é comum, a vida e, sobretudo, a palavra de Deus. Glória a Deus. O pastor Davidson, eu estou inteiramente à vontade, mas eu estou vendo o irmão que está muito à vontade com o seu paletó. Vou você dizer, fale alguma coisa com o pessoal aí e dentro de instantes eu também vou vestir o meu e nós vamos ficar até parecidos. Converse com o povo aí, eu já volto. Meus caros irmãos, eu ainda estou de terno porque eu acabei de chegar de um culto e o pastor Gesiel gentilmente vai vestir o dele para se identificar comigo. Poderia ser mais fácil eu tirar o meu para ficar parecido com ele, mas ele escolheu assim, tudo bem. Então, meus caros, nós estamos com essa oportunidade única de podermos conversar, dialogar e perguntar para uma pessoa de muito conteúdo, de muita vida e de muita estrada, como é o pastor Gesiel Nunes Gomes. É tão conhecido entre nós. Quem de nós, das gerações passadas e dessa nova geração, ainda não teve o prazer de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Gesiel Gomes? E aí eu sei que alguns amigos da minha geração também estão entrando na live com as suas curiosidades, desejosos também em ver o nosso pastor Gesiel Gomes. E eu felicito a todos por esse momento. E eu sei que essa noite vai ficar marcada porque nós temos alguma coisa para aprendermos da palavra de Deus. Aqui estou. Muito obrigado. Foi muito bom. Aleluia. Terno elegante, né? Fique à vontade, pastor Davidson. Eu me alegro. Eu estive a seu convite, eu estive no Maranhão faz uns 3 anos. Né? Foi um périplo, uma série de viagens aí na região. Foi muito gratificante para mim, muito abençoador. E agora posso estar vendo o irmão, ainda que a uma longa distância, mas os recursos da mídia nos permitem como se perto estivéssemos. Sinta-se inteiramente à vontade. A palavra é sua. Pois bem, meus caros irmãos, esta live antecede o dia natalício do pastor Gesiel Gomes. E ele honrou-me convidando-me para esse momento. Então eu serei apenas aqui o mediador para fazer a ele aquelas perguntas que eu tenho certeza que vocês também o fariam. Então o nosso alvo esta noite é convidar o pastor Gesiel a falar, fazendo as perguntas inteligentes. Então, pastor Gesiel, eu começo da seguinte forma. Com certeza para o senhor é um grande privilégio ouvir o que eu vou dizer agora. A sua vida, a sua história, ela está entrelaçada desde o seu nascimento com a palavra de Deus. É impossível falarmos do Senhor sem falarmos da pregação, sem falarmos da sua mensagem. Essa foi uma marca que Deus lhe deu. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte. Posso lhe interromper? Sim, à vontade. Por favor, não se sinta constrangido com isso. Mas já que o irmão está dizendo que a minha vida está muito entrelaçada com a palavra de Deus, então eu vou exatamente confirmar isto dizendo o seguinte. Quando minha mãe estava grávida, ela não sabia que seria um casal de gêmeos. Então, meu pai teve o cuidado de passar algum tempo buscando nas Escrituras
um nome para me dar. Ele não queria um nome fora da Bíblia. De maneira que meu relacionamento com a Bíblia começa, na verdade, a partir do nascimento, porque já recebi um nome profundamente bíblico e de raízes hebraicas. Obrigado, desculpe interromper. Incrivelmente, pastor Gisele, essa seria a minha pergunta. Mas eu vou reformular, o senhor já conseguiu adiantar e esclarecer bem, pois esse seu nome também faz parte da história do pentecostalismo aqui no Brasil. Os nossos primeiros pais vieram para cá, trouxeram outra nomenclatura para a denominação da qual nós fazemos parte hoje, mas eles cuidadosamente lendo a Bíblia, encontraram o nome Gesiel, que traz o significado glorioso de Assembleia de Deus. Então, o senhor já nos adiantou essa história do seu pai, que também foi um pastor no Maranhão, um dos grandes ícones que faz parte da história da igreja maranhense. Então, eu queria saber, pastor Gesiel, em qual momento o senhor conseguiu assimilar na sua primeira infância a importância de ter um nome bíblico? No dia que eu fui batizado em águas, houve um fato marcante, porque, excepcionalmente, meu pai era muito cuidadoso, muito zeloso com tudo quanto que fazia na condição de ministro do Evangelho, mas ele decidiu batizar-me aos 10 anos de idade. Isso não era muito comum, mas decidiu batizar-me. E, ao batizar-me, eu ainda posso recordar que, quando eu estava dentro da água, ele fez uma alusão ao significado do meu nome e a importância que teria para mim e a necessidade que se me impunha de honrar o nome que havia recebido. Pastor Gisele, o senhor, já que o senhor tocou nesse assunto do seu batismo e tudo, o senhor recorda em que cidade o senhor desceu às águas batismais? Absolutamente, as águas do rio Mearim, que banha o rio, que banha a cidade de Pedreiras. Muito bem, muito ali. Bem. Então, eu nasci em Pedreiras, Bacabal, aqui no nosso Maranhão. Meu pai era um obreiro e como naquela época os pastores usavam muito a itinerância, quer dizer, eles eram sempre transferidos de uma cidade para outra. Quando eu nasci, meu pai era pastor em Bacabal, 2 anos depois foi pastor em Arari, 3 anos depois foi em Pedreiras, e em Pedreiras ele ficou um bom tempo. Ok. Muito bem. Então, pessoal, nós já estamos vendo que esse nome escolhido biblicamente para o pastor Gesiel tem tudo a ver com a história da Assembleia de Deus, e até aqui Deus o tem ajudado a honrar esse nome, porque ele de fato tem sido a habitação de Deus e um grande transmissor da palavra. Pastor Gesiel, referente à sua vida, eu já li, já ouvi o senhor falando muitas coisas da sua infância. Eu queria perguntar para o senhor qual foi o fato bíblico que mais marcou a sua infância. A gente sabe que as crianças vão assimilando as coisas bíblicas vagarosamente, mas sempre tem aquela história da Bíblia que deixa impacto em nós. O senhor poderia compartilhar conosco isso? Ok. Impressionou-me bastante, desde o primeiro momento, a história de Davi. Impressionou-me bastante. Davi como guerreiro e, ao mesmo tempo, amante de Deus. Ora, a Bíblia diz que Deus é um Deus de paz, mas diz também que ele é varão de guerra. Então, até que eu pudesse assimilar como poderia ser o Deus de paz e Deus de guerra, ao mesmo tempo, isto impactou a minha infância, de maneira que muitíssimas vezes eu tenho pregado sobre Davi, quer num ângulo, quer no outro ângulo. Essa foi a primeira. Depois, naturalmente, foi a figura de Paulo. Paulo sempre me cativou pela sua entrega total ao trabalho de Deus. Primeiramente, a pessoa de Deus, depois, a obra de Deus. Pastor Gisele, eu já ouvi o senhor contando, já transferindo aí do começo da infância para a pré-adolescência. Eu lembro dos testemunhos que o senhor já contou, inclusive na Bíblia lançada pelo senhor também, lá está escrito. O cuidado do seu pai em escrever os sermões para o senhor decorar e pregar, mas depois houve um tempo em que isso cessou e o senhor passou a dar lugar a Deus para escrever os seus próprios sermões. O senhor pode lembrar e dizer a nós qual foi o primeiro sermão que o senhor fez e pregou? Não é que posso? Bom, né? Minha memória não é prodigiosa. Eu me admiro e me alegro muito com companheiros que eu tenho de ministério que têm uma memória fascinante. A minha não é assim. Porém, eu me lembro. O período em que eu ministrei sermões, mensagens escritas do meu pai foi dos 5
aos 11 anos. E aos 11 anos ele me ofereceu como presente de aniversário exatamente a oportunidade de começar a ministrar. Eu me lembro que a primeira mensagem que eu preguei, sem a ajuda do meu pai, foi sobre Zaqueu. Ah, sobre Zaqueu. Muito boa mensagem, né? Muito boa mensagem. Isso foi na cidade de São Luís, ali em frente ao cemitério. Naquela época havia o bonde, não sei se, acho que não existe mais, não sei. Não, lá não. Não existe mais. Então havia um bar e havia o cemitério, e ali havia uma pequena área em que nós nos reunimos aos domingos à tarde para fazer ar livres, e ali não foi fácil, Imagino. mas às vezes ainda hoje não é fácil também. Pois é. Então, queridos, nós estamos aí entrando, né, nessa intimidade do pastor Gesiel e ver que ele ainda, nessa transição da infância para a pré-adolescência, ele já pôde escolher ali um sermão que até hoje é muito usado, né? Principalmente nos cultos públicos. A gente ainda fala muito sobre o encontro de Jesus com Zaqueu. Eu me lembro, pastor Gesiel, de uma mensagem sua em que o senhor soltou a grande pérola, mostrando por que Jesus usou aquele termo desce depressa. Aquilo é uma pérola tremenda, fantástica. Eu guardei aqui na minha mente. É verdade. E foi muito bom aquilo ter aquele conhecimento. Na verdade, pastor, eu não li aquilo em lugar algum. Aquilo foi algo que veio de Deus para o meu coração e eu fiz o que devia. Eu passei adiante. De graça recebeste, de graça daí. É justamente, pastor Gesiel, isso que me leva à próxima pergunta ao senhor, que é um ponto que muitos pregadores têm curiosidade e eu tenho temido, porque muitas pessoas têm se colocado apenas como máquinas de imprimir sermões, eles aprendem uma ou outra técnica e a partir dessas técnicas eles desenvolvem sermões. E é notório no seu ministério, na sua vida no decorrer dos anos, que o senhor tem essa marca de trazer daqueles textos tão conhecidos uma novidade que não é uma novidade porque está na Bíblia, mas o senhor consegue encontrar aquela riqueza na Bíblia. O senhor poderia nos dar alguma diretriz dessa intimidade que o senhor tem com o livro? Por que é que o senhor consegue encontrar essas pérolas? E às vezes a gente tem a impressão de que o senhor lê uma Bíblia diferente da nossa. É uma pergunta um pouquinho inquietante. Sabe, nós temos que ter alguns princípios como pregadores do Evangelho. Primeiro princípio é o compromisso com a Bíblia. Primeiro, se não temos compromisso com a Bíblia, nem devemos nos atrever a ser pregadores. Mas, além do compromisso com a Bíblia, nós temos que ter um compromisso com o Espírito Santo de depender dele para que nos torne clara a palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós nunca devemos ter a pretensão, isso chega a ser uma ousadia pecaminosa. Nunca podemos ter a pretensão de acreditar que nós já falamos tudo, ou que já se falou tudo sobre o texto da Bíblia. Então, partindo desta ideia, nós temos que esperar que Deus nos mostre coisas novas de um texto antigo. Se nós temos essa preocupação, Deus, então, leva isto em consideração e, de quando em vez, ele vai soltando alguma coisa, uma ilustração que sai de um texto, uma nova aplicação, uma nova dimensão. E aí eu vou para o que está escrito em Hebreus capítulo 5. Em razão do costume, tem os sentidos exercitados. Os nossos sentidos são exercitados à medida que nós nos dedicamos. Se eu leio um texto, vou ministrar a palavra e me satisfaço com aquilo que eu já falei outras vezes, então a palavra será uma palavra de Deus, mas não será uma palavra renovada. E eu creio no poder da renovação, da aplicação da palavra. Não existe a palavra renovação para a Bíblia, mas existe a palavra renovação para a aplicação da Bíblia, para a maneira de torná-la conhecida das pessoas que nos ouvem. É uma questão de determinação, sem a vaidade de querer trazer coisas novas, que isso também não soa bem. Nada de vaidade para falar o que ninguém falou. Pelo contrário, é o desejo sincero de que o Espírito fique livre para dizer alguma coisa que o povo precisa saber. Ah, que bom. Esses 3 pontos aí já
nos são primorosos, né, para nos encaminhar, nós que somos pregadores novos, que estamos começando essa jornada, e que temos visto, pastor Gisel, a inquietude de muitas pessoas, e tem acontecido em alguns púlpitos, eu tenho notado, o senhor que tem muito mais experiência tem notado isso também, é aquele desejo voraz de trazer uma coisa nunca vista. Alguns até misturam isso com cultura e tudo, e estão deixando o essencial de lado, que é a comprovação bíblica, essa aplicação do texto bíblico, como o senhor falou, essa análise do texto, essa extração do texto de uma riqueza que alimenta a igreja. Isso me leva, pastor Gisel, a outra pergunta. Antes que na próxima, o adendo a essa. Sabe, eu já ouvi, felizmente não ouvi muitas vezes, mas já ouvi algumas, e me constrange, me entristece quando o pregador inicia a sua participação no culto dizendo: hoje os senhores ouviram o que nunca ouviram. Estamos a foro. E isto não é decente, isto não é elegante, isto não é prova de humildade, isto não é prova de dependência. Não precisa dizer. Deixa que o povo, durante o momento em que está vindo, ao mesmo tempo em que está recebendo a palavra, possa discernir que Deus está dando alguma coisa nova. Mas nunca devemos lançar essa semente de grandiosidade, de novidade. Não. Isto não é compatível com o princípio de dependência absoluta ao Espírito Santo e do dever de lhe dar honra. Somente a ele honra por tudo aquilo que ele faz no ministério da pregação. Ok. Pastor Gesiel, nós temos observado que Deus tem lhe dado longevidade, tem conservado a sua mente ainda tão aguda, tão pronta. Às vezes a gente pensa que o senhor, às vezes, não está aí pelas redes sociais, mas daqui a pouco o senhor aparece com uma novidade de um ensino da palavra, um curso, e tentando, dessa forma, ajudar a geração de pregadores. Então, na idade que o senhor está, o senhor acompanhou várias gerações de pregadores, várias, as mais diversas, desde os primeiros pais. Eu ouvi o senhor contando que teve a alegria de conhecer alguns dos nossos primeiros pais. Então, eu lhe faço essa pergunta, pastor Gesiel. Relativa à pregação, quais as mudanças positivas o senhor observou no decorrer dos anos? Pastor Davidson, isto mereceria uma live. Isto mereceria uma live. Olha, tem havido muitas mudanças. Eu vou tentar ilustrar com a minha mão o que me parece que tem acontecido. Entendi. Altos e baixos. O primeiro tempo da igreja no Brasil foi um tempo em que os obreiros eram homens de poucos recursos intelectuais e ainda também, naturalmente, de poucos conhecimentos homiléticos, exegéticos, teológicos, bíblicos. Portanto, havendo uma limitação nessas duas dimensões, não é de esperar que o púlpito chegasse a ser uma tribuna de sublimidade de explanação da palavra. Porém, havia uma coisa, havia fidelidade ao texto. O tempo em que os pastores sabiam menos, falavam melhor do que hoje, quando eles sabem mais. E eles misturam o que sabem com o que ouviram de outrem, com aquilo que leem e que, às vezes, nem merece, na verdade, que se dê a essa interpretação e embasamento da Bíblia, o embasamento legítimo. Pois bem, então houve essa primeira fase em que os pastores possuíam muitas limitações. Depois veio uma época em que os pastores estudavam por si mesmos, mas não havia muitos recursos. Houve, inclusive, um período, graças a Deus, não foi muito longo, mas um período crítico, pastor Davidson, na história da igreja brasileira, em que a maioria, eu estou citando absolutamente com convicção, a maioria dos pastores era contrária a Instituto Bíblico, a seminário bíblico, e chegou-se a dizer, inclusive, em escolas bíblicas, as primeiras escolas bíblicas, dizer-se que o obreiro só precisava estudar a Bíblia. Então, já no princípio, havia algumas digressões,
havia alguns comportamentos, na verdade, estranhos. Depois apareceram os institutos bíblicos, o primeiro dos quais foi o IBAD, na cidade de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. De lá emergiram literalmente centenas de pregadores que hoje enchem o Brasil. Essa foi uma fase que mudou completamente o estilo de pregação, porque houve um enriquecimento de conhecimentos, não se sabia o que era homilética e começou a saber-se, não se sabia o que é exegese e começou a saber-se, não se sabia o que é hermenêutica e começou a saber-se. A palavra teologia, que para alguns era até suspeita, começou a perder o acanhamento de ser pronunciado de público. Ok, foi uma fase muito boa de crescimento espiritual, muito bom para a igreja. Mas aí, pastor, entre uma terceira fase em que os estudantes de teologia se sentiam superiores aos... Estou falando de obreiros. Os obreiros estudantes ou formados em teologia através dos meios acadêmicos, institutos, etc., se sentiam superiores àqueles que não tinham essa formação. Foi um período difícil, foi um período complexo. Depois, já um pouco mais recentemente, surgiu outro fenômeno com uma influência forte no Ministério da Pregação, a internet. E sabe o que acontece hoje? Hoje nós temos 3 tipos de pregadores. Os que pregam buscando de Deus a revelação da palavra, os que pregam buscando em fontes sadias e aqueles que estão buscando em águas contaminadas. E nós temos esses 3 tipos de pregadores enchendo o Brasil. Nós esperamos, e eu não perco a fé, não perco a confiança, de que haverá um avivamento dentro do Ministério da Pregação. Talvez seja por isso, é uma das razões, pelo menos, porque Deus tocou em meu coração para criar o SENAPEV, Seminário Nacional para Pregadores do Evangelho, no sentido de avisar esta juventude que está buscando a palavra de Deus que existem fontes rotas, existem fontes heréticas, existem fontes contaminadas. Por exemplo, pastor Davidson, uma pessoa que fala inglês e faz uma pesquisa de sermões, de estudos bíblicos na internet, precisa ter muito cuidado. Toda vez que o site tem um J e um W juntos ali, nem pare nesse site, porque quer dizer Jehovah Witness, ou seja, testemunha de Jeová. Isso pode ser até em português também. Então é preciso muito cuidado para termos uma posição de centro. Estas têm sido algumas das fases na história da pregação que precisam ser escritas, que sabe Deus vai lhe usar para fazer uma história do Ministério da Pregação no Brasil durante esse século e uma dezena de anos. Eu gostei, pastor Gesiel, de um comentário que surgiu aqui enquanto o senhor falava, muito importante. O Sim. irmão falou que o que o senhor está dizendo é a história da pregação na igreja brasileira. Nós temos vários livros históricos que contam a história das Assembleias de Deus, mas Sim. nós não temos nenhum que conte detalhadamente essas mudanças que houveram entre as gerações. Então, pastor Davis, como eu quer disse no saber de uma começo, coisa? pessoal, O irmão pode fazer uma enquete através, por exemplo, do seu site, que eu quero recomendar agora a todos que nos assistem, para que lhe acompanhe. O irmão é sério, o irmão é comprometido com a palavra, o irmão sabe onde pesquisar, etc, etc. Faça, por exemplo, uma pesquisa e peça às pessoas que mencionem 5 extraordinários pregadores da igreja do ano 2000 para trás. Vai ser difícil alguém mencionar assim rapidamente 5 pregadores. E houve grandes pregadores, mas é porque não foi levado em conta a magnitude do ministério da pregação. Havia pregadores, mas não havia conscientização de se saber o que é realmente a pregação como um sagrado ministério. E, na verdade, eu considero o pregador a pessoa mais importante no reino de Deus aqui na Terra, porque é o que traz pessoas para Cristo. Depois do pregador, maravilhosa, que é o evangelista, aí vem o pastor, mas o pastor não tem o que fazer se o evangelista não trouxer as almas. Ok. Pessoal, olha, eu falei para vocês no início que é uma tarefa muito difícil para nós tentarmos divorciar aí a vida do pastor Gesiel com a pregação da palavra. Então, talvez alguns irmãos queriam perguntas mais pessoais, mas vejam, qualquer pergunta que a gente faz, graças a Deus, o rumo que ela toma é a palavra. Então, é tão bom poder conversar com alguém assim. O pastor Gesiel agora
Em 3 ângulos distintos, ele nos mostrou aí a condição atual da questão de pregadores no Brasil. Pastor Gesiel, e agora eu parto para as perguntas referentes ao seu ministério. O senhor já nos falou aqui, já falou em outros momentos, que a sua vida sempre foi envolta com a palavra, com pastores, com ministros, com o trabalho de Deus. Eu queria perguntar ao senhor quando lhe veio a convicção de que Deus o estava chamando para o sagrado ministério. Essa pergunta é uma pergunta extraordinária, pastor Davidson. Parabéns por essa pergunta. Por quê? Porque essa pergunta vai me dar a oportunidade de oferecer uma resposta que talvez, quem sabe, puderá ser elucidativa para muitos dos nossos visualizadores que estão agora, daqueles que estão nos acompanhando com amor, com simpatia e com interesse. Há uma diferença entre intuição e convicção. Muito cedo na minha vida eu tive a intuição de que viria a ser o pregador, mas isto não é convicção. Isto é apenas intuição. É uma coisa que está envolvendo a alma, está envolvendo sentimentos. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, aconteceu algo que foi impactante na minha vida, porque eu ouvi, Deus falou, Deus usou uma pessoa, a pessoa se chamava Benedito Araújo, extraordinário homem santo de Deus, foi usado pelo Senhor com uma palavra. E ele foi usado por Deus, disse o que eu faria ao longo dos anos, aonde eu iria. Falou, por exemplo, de eu ir a Jerusalém, coisa que naquela época, lá no interior desse nosso querido estado, não havia razão nenhuma, nada era racional para mim imaginar aquilo. Mas Deus é fiel. Falou que eu me encontraria com dignatários deste mundo, mas Jesus da glória, eu me encontrar com o rei, com o príncipe, etc. Pois bem, mas eu aconselho os amados irmãos que ainda não estão, na verdade, mergulhados na obra de pregação, não decida fazer a obra de Deus até que você transforme a sua intuição em convicção. A gente imagina, eu sinto que eu vou viajar, mas isso é um cinto. E às vezes é um cinto com S, é um cinto com C. O cinto com S é uma ansiedade. O cinto com C é uma prisão. Nós ficamos amarrados por ele, atados. Então, quando a intuição se transforma numa convicção, aí sim, aí nós vamos começar a dar os passos firmes. Nós vamos trabalhar para Jesus, aproveitar as oportunidades que ele der na igreja, fazer tudo. Mas só nos lançaremos, na verdade, fazer aquelas renúncias, aquelas decisões que vão nos empurrar para o alto mar, quando a intuição for transformada em convicção. Muito bem. Pastor Gesiel, e essa pergunta nos leva a outra, que principalmente aqui no Maranhão, ela sempre é muito importante. Eu não sei se é porque eu ainda sou um obreiro tão recente, mas sempre que a gente vai andando aqui ou ali, os irmãos perguntam quem foi o pastor que lhe autorizou ao sagrado ministério? Então eu faço essa pergunta ao senhor também. Quem foi o pastor que viu essa chamada no senhor e lhe autorizou ao sagrado ministério? Aí eu tenho que abrir um pouquinho o cofre de segredos. Abrir o cofre de segredos, porque a resposta tem 2 partes. A primeira é um cofre de segredos, a segunda não é. Meu pai sabia da minha chamada. Meu pai tinha convicção, mas meu pai nunca foi um patrono da minha chamada. Meu pai nunca foi ele foi um incentivador da minha vida espiritual, mas não foi um patrono, porque então eu teria sido levado para o ministério por causa dele. Então, esse aqui é o mistério, esse aqui é o segredo. Sou filho de pastor, mas não aconteceu com meu pai o que acontece hoje com alguns pastores, que eles trazem, eu vou usar uma expressão um pouco baixa, trazem na marra os filhos, põe os filhos no púlpito, põe os filhos para pregar, põe os filhos para suceder e que sofre esta igreja. Meu pai não fez isto comigo. Porém, ele me deu todas as condições de entender que Deus tinha algum plano na minha vida. Agora, 2 pessoas, conjuntamente, foram as que me autorizaram a exercer o ministério. Foram os pastores Alcebiades Pereira Vasconcelos e Túlio Barros Feira, respectivamente,
presidente e vice-presidente, ou seja, pastor e co-pastor da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Isto no ano de 1960, alguns dias atrás. Faz uns anos. Então, pastor Gisel, ainda dentro dessa questão ministerial, é notório que o senhor tem desenvolvido o ministério evangelístico, o ministério de mestre, mas consta na história, inclusive em livros históricos da Assembleia de Deus, que o senhor também, por alguns anos, não somente foi pastor auxiliar, mas o senhor foi pastor efetivo em algumas igrejas. Como foi que o senhor recebeu essa graça divina? Como o senhor conseguiu conciliar o seu chamado evangelístico com a chamada pastoral? Isso foi um grande desafio, mas eu vou pedir-lhe licença para modificar um pouquinho a sua expressão. Como foi que eu consegui? Eu não consegui. Agora, Deus conseguiu por mim. Mas a sua pergunta é óbvia, a sua pergunta está correta. A minha resposta tem que ser legítima. Ok. Eu não ponho isto como modelo. Eu não ponho isto como regra. Eu ponho como exceção. Eu conheço algumas pessoas, conheci naturalmente algumas pessoas que também tiveram a oportunidade de, ao mesmo tempo, exercer o ministério pastoral e evangelístico. Mas eu digo esta palavra assim com muita convicção. Não é o normal, não é a regra. É excepcionalmente que Deus faz isto. Normalmente, Deus capacita a pessoa para ser ou um pastor ou um evangelista. Só quando ele tem realmente propósitos especiais, excepcionais, é que ele permite que a pessoa exerça os dois ministérios. Por exemplo, quando eu assumi o pastorado da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, no primeiro encontro que eu tive, naquela época chamava-se presbitério da igreja, né? E quando eu reuni o presbitério, eu disse: olha, irmãos, eu estou agradecido pelo convite que me fizeram. Agora, eu não tomei posse ainda, mas estou aqui diante dos irmãos. Eu queria dizer aos irmãos, eu só aceito, na verdade, pastorear esta igreja se eu tiver a liberdade de viajar. Eu prometo que eu não defraudarei a igreja. Eu prometo que eu darei toda a assistência possível à igreja. Mas eu sinto da parte de Deus uma responsabilidade em atender a igreja local como pastor e atender o país como evangelista. Aí os irmãos concordaram e, na verdade, então, assim, a grosso modo, eu era, no meio da semana, o evangelista, e eu era, no fim de semana, era o evangelista que saía. Agora, no dia de culto de ensino, que nós chamamos de culto de doutrina, aquele, eu nem cedia o púlpito para ninguém, porque eu compreendia que era minha responsabilidade. Mas viajei muito, e graças a Deus. Deus dá um sinal quando ele escolhe uma pessoa para essa situação incomum. Ele dá companheiros que possam ajudá-lo e que eu posso honrá-lo. Porque é muito fácil um pastor ser desonrado se ele está várias vezes fora do púlpito, fora da casa. Mas foi excepcional, isso não é regra, pastor. Agora, outras pessoas que também puderam... Por exemplo, hoje nós temos um caso, há vários, mas eu vou citar um caso de um pastor que viaja muito e que tem um excelente trabalho realizado como pastor. É o pastor Josué Brandão. O pastor Josué Brandão visita muito, viaja muito, atende a muitos convites, mas é um pastor bem sucedido e que tem uma igreja extraordinária, tem um corpo ministerial vasto, mas continuo a dizer, também é uma exceção. A regra é a pessoa ser ou evangelista ou pastor. Agora, os outros dons que existem são dons agregados. São dons. Não se consagra profeta, não se consagra mestre, não se consagra apóstolo. Mas esses três dons podem ser agregados a alguém que já é evangelista ou que já é pastor. Ô, pastor Gisel, só nessa sua palavra final, agora, o senhor nos ajudou a compreender tudo isso em uma dimensão, com essa palavra aí, dons agregados. Sim. Porque há uma guerra, o senhor é sabedor disso, e a briga por títulos. Algumas pessoas acham que se eu tiver o título de apóstolo, então eu sou superior ao pastor e ao evangelista. E pelo que o senhor está nos ensinando agora, são dons agregados que glorificam a Deus e para a edificação do rebanho de Deus. É muito bom sabermos. Por exemplo, pastor Deus, nenhuma pessoa pode exercer o ministério de mestre se não tiver um ministério primário
já em caminho na execução de seu labor ministerial. Ninguém pode ser um apóstolo se não for primeiramente um pastor. Depois de anos de pastorado, é que Deus, na verdade, pode apontá-lo. Deus pode fazer com que as pessoas reconheçam que ele teve um apostolado. Mas o que acontece hoje é que pessoas que nunca foram pastores e talvez não foram nem evangelistas, querem ser mestres, querem ser apóstolos e, quem sabe, profetas. Houve um que até tinha um cartão de visita, fulano tal, profeta. Ok, vamos seguir. Eita. Gente, olha, é uma grande aula, né? Uma grande aula que nós estamos tendo, uma oportunidade de conversarmos realmente acerca das coisas de Deus. Temos visto tantas coisas fúteis, e aqui o tempo vai passando que a gente nem vai notando. Mas, pastor Gesiel, ainda referente ao ministério, na sua experiência como pastor, diga-nos aí uma experiência inesquecível como pastor de igreja que o senhor teve. Inesquecível foi dirigir uma igreja na qual Deus houve por bem enviar um avivamento com A maiúsculo. Maiúsculo. Eu estou me referindo ao meu pastorado na igreja da Ilha do Governador. Eu tive, pastor Davidson, meus queridos irmãos, minhas irmãs, não para, né, de aparecer na tela o nome de pessoas queridas. Não para. Eu acho que até já apareceu aí da minha esposa também. Ela me acompanha e durante todos estes anos tem sido, na verdade, uma parceira colaboradora idônea na obra de Deus. Pois bem, estamos falando sobre a experiência do pastorado, a maior experiência. Isso, a experiência inesquecível. Sobre a Ilha do Governador. Há pastores que têm a experiência, por exemplo, de um período de crescimento da igreja através da salvação de almas. Eu não posso me esquecer de um pastor que eu conheci em Brasília, o pastor José Vilarinho. Ele foi pastor da Igreja Batista Central. Deus deu para ele uma graça especial. Deus disse para ele: eu vou honrar o teu ministério salvando almas. E durante o período de mais ou menos 20 anos, era a igreja onde mais aceitavam pessoas a Jesus em todo o Planalto Central, em toda ali, o Distrito Federal. Esse é um fato especial para um pastor. Há pastores que experimentam momentos em que Deus, por exemplo, separa um período para batizar com o Espírito Santo. São casos que honram o ministério, que fortalece a igreja, etc, etc. Mas eu diria que os dois fatores mais importantes para mim, no exercício pastorado, foi poder lidar com a obra missionária e experimentar o avivamento. Houve uma época, pastor Davidson, em que, e talvez haja pessoas que foram membros da ADIG, Assembleia de Deus no Governador, estejam nos assistindo agora, são, portanto, testemunhas e, por sinal, oculares. Houve um período de mais ou menos 2 anos e 3 meses, em que nós fizemos batismos em água durante esse período, todos os meses. Todos os meses. Agora, o que fizemos? Nós tomamos algumas atitudes que, na época, eram assim, meio revolucionárias. Por exemplo, cancelamos todos os cultos de porta fechada. E como nós cancelamos os cultos de porta fechada, significa que os cultos todos eram de portas abertas. E sendo de portas abertas, qualquer pessoa pode entrar. E podendo entrar, pode aceitar a Jesus. Este foi talvez o marco maior que eu menciono como pastor, foi a presença de um avivamento. Outra coisa que eu digo com muito temor e uma extraordinária gratidão a Deus. Eu tive o privilégio de, no exercício do pastorado da Igreja do Governador, ver a manifestação, contemplar mesmo, vivenciar aquilo, a manifestação dos 9 dons do Espírito Santo. Eu penso que nenhuma experiência superaria a magnitude desta, certo? Que bênção tremenda, realmente. Se tiver alguém que era dessa época, vai aparecer aí e vai se manifestar certamente. Todos os dois, todos que nós conhecemos, os 9. Era glorioso. É tanto que havia pessoas que vinham de cidades fora do Rio de Janeiro, pessoas que viajavam 1 hora e meia, quase 2 horas por ir ao culto, porque estavam presenciando um avivamento singular que Deus
havia concedido para aquela igreja. Isto se chama, biblicamente, tempo de visitação. Ah, que maravilha. Então, Jesus disse, Jerusalém, tu não conheceste o tempo da tua visitação, que era exatamente os 3 anos do ministério de Jesus. Ela perdeu. que bênção. Que bênção. Pastor Gesiel, e esse seu trabalho como pastor, eu já ouvi muitas pessoas, inclusive uma pessoa também muito conhecida no Brasil, que é o pastor Silas Malafaia. Ele contou algumas vezes que na sua mocidade ele fazia questão de tomar o ônibus e a distância para ouvir o tão conhecido culto de ensinamento que era ministrado pelo senhor lá nesta igreja. Então, mais uma vez, a gente vê que a marca desse avivamento, a marca desse crescimento, de fato, é a palavra. A palavra. Sabe de uma coisa, pastor Deus? Não é comum se ouvir dizer isto, mas graças a Deus que se ouve. O culto de ensino era mais concorrido do que o culto regular de pregação do Evangelho. Que bênção, que tremendo. E houve um bom período de tempo em que nós tínhamos 2 cultos de ensino. Um começava às 6h30 e outro começava às 7h45. 2 cultos de ensino. Tal a avidez do povo em busca da semente santa, do pão sagrado. Que bênção, que bênção. Pastor Gesiel, referente ao ministério evangelístico, na sua época, na época que o senhor iniciou, obviamente, nós não tínhamos essa difusão tecnológica, não tinha como a pessoa se tornar conhecida por meio de redes sociais, que até a internet não havia mesmo aqui no Brasil. Quais os principais desafios, pastor, que o senhor enfrentou no ministério evangelístico? Primeira coisa que eu posso lembrar hoje é que naquela época nós não lamentávamos o que não possuíamos. Nós prestigiávamos o que nós possuímos. Por exemplo, se nós tínhamos dinheiro para financiar uma cruzada, então nós vamos fazer cruzada com o dinheiro que temos. Se não temos, nós vamos buscar estratégias. Estratégia é uma palavra que, infelizmente, mas estratégia está mais ligada às nossas necessidades do que à nossa abundância. Quando nós temos abundância de alguma coisa, não costumamos ter estratégias. Quando não temos, temos estratégias, porque sabemos que o nosso capital é pequeno, sabemos que os nossos recursos são poucos. Então, havia uma coisa que não existe hoje e naquela época era muito comum. Hoje, as pessoas não fazem convites às pessoas para ir à igreja. Hoje, os crentes não fazem um trabalho boca a boca, eles não comunicam o evangelho pessoa a pessoa. E isto era a grande arma que nós tínhamos naquela época. Por exemplo, uma cruzada de 5 dias. Se no primeiro dia Jesus fizesse milagres, não precisava televisão, não precisava rádio, não. As pessoas que estiveram presentes. E o que acontecia? No segundo dia, o público dobrava. Então, havia recursos que hoje foram postos de lado exatamente por causa da máquina. E a máquina, pastor Davidson, tem o seu grande valor, mas ela não substitui a pessoa. E a pessoa é muito importante porque a pessoa tem uma coisa que Deus pôs e não pôs nas máquinas: alma, sentimento, coração. Então, o evangelho parece que era muito difícil, mas nós, quando comparamos com o evangelismo hoje, nós achamos que, francamente, nós não tínhamos muita coisa. Mas o irmão se lembra que os apóstolos também não tinham banda de música. Os apóstolos não tinham conjuntos corais. Os apóstolos não tinham internet. Os apóstolos não tinham rádio e televisão. Os apóstolos não tinham o que nós temos. Mas talvez hoje nós não temos o que os apóstolos tinham. É verdade. E, pastor Gesiel, isso nos leva a uma outra pergunta que aí já inclui o seio familiar. Hoje, a gente dispondo de tantos meios de transportes e em quantidade abundante, as viagens continuam sendo cansativas, demoradas e tudo isso. E nós, observando as pessoas que lhe acompanham no decorrer dos anos, observam que, por bondade divina, todos os seus filhos também estão no sagrado ministério. Pastor Gesiel, como o senhor fazia
para conciliar as suas viagens, que sempre foram muitas, e a sua família? Como é que o senhor conseguia tratar essa questão? Em primeiro lugar, pastor Davidson, eu devo ser bastante honesto nessa resposta. Eu tenho sido honesto nas outras, mas eu tenho que dar um toque especial de honestidade a esta pergunta. Se minha esposa não tivesse tido cuidado com a nossa família, levando em conta o tipo de atividade que eu mantinha naquela época, eu não teria colhido a bênção que colhi através da família. Então, publicamente, nesta noite, uma vez mais, eu acredito a ela a bênção de haver sido, na verdade, o sustentáculo. Eu viajei muito, mas onde quer que eu estivesse, todos os dias, ela mantinha os filhos, ela lia a palavra para os filhos, ela fazia os cultos domésticos com os filhos, ela orientou, ela ensinou. Então, eu sei que ela vai receber na eternidade um grande galardão, de maneira que nunca ninguém me ouviu e nem me ouvirá abrir a boca e dizer, eu soube cuidar dos meus filhos. Não, eu sempre digo, eu servi a Deus. Agora, minha esposa fez o grande papel de ser o sustentáculo. Eu vou usar isto como uma linguagem bíblica. Deus disse para Noé, Noé, entra na arca, tu, teus filhos e tua mulher. Interessante. Primeiro, Noé. Depois, os filhos. Depois, a esposa de Noé. Os filhos estão entre Noé e a sua esposa, que era a sua mãe, a mãe dos filhos. Pois bem, é verdade que os filhos eram idosos, é verdade que os filhos eram casados, mas aí é um princípio que Deus estabeleceu. O trabalho do pai é ir na frente, pisando, fazendo pegadas na areia, na estrada, e o filho chega e pisa onde o pai pisou. O exemplo do pai para os filhos é mais importante que qualquer outra coisa. Agora, a mãe está atrás, e eu vou usar as mãos agora para... a mãe está aqui dizendo, meu filho, não. Porque qual era a atração que a arca oferecia? Nenhuma. A arca não oferecia atração. Era muito fácil um filho, não, eu não vou agora. Então, este é o papel das mães. Se as mães pudessem entender que o seu papel é este, então o pai vai abrindo a estrada, vai formando um exemplo, vai criando uma escola, e os filhos vão seguindo, e a mãe está aqui para impedir-los de se extraviarem. Esse papel foi exercido com muita galhardia por minha esposa, e eu louvo a Deus por isso. Independentemente disso, no momento aí que o senhor falava, eu vi vários comentários desfilando aí, inclusive dando depoimentos da pessoa que é a pastora Maura. Eu vi pelo menos dois aí. Um disse que ela era uma mulher, foi e é uma mulher muito guerreira, e outro, uma coisa muito importante, que um servo de Deus deve ser uma mulher de oração. Sim. Ela tem muito importante. Ela tem um ministério particular que Deus deu, e mesmo agora, mesmo com a idade que tem, mesmo com as forças reduzidas como estão, mesmo com a saúde debilitada, mas ela mantém o seu ministério de intercessão. O caderno de oração, que era uma linguagem usada há 30 anos, para ela é atual. Ela tem o seu caderno de oração. E eu sempre me maravilhei de vê-la orando apaixonadamente por pessoas que ela nem conhecia, pessoas que ela nunca ouviu. E esse é o verdadeiro intercessor. É aquele que toma para si as cargas daquele por quem está intercedendo. É verdade isto. Pastor Gesé, eu quero aproveitar esse momento, e eu já vi vários companheiros aqui que são pregadores iniciantes como eu, e eu queria pedir que o senhor desse um conselho a eles que ainda não são casados, mas têm sobre si uma chamada divina. Qual conselho o senhor daria para esses jovens referente ao casamento, pastor Gesé? Se eu der 5 conselhos, eles vão esquecer. Se eu der 4, eles vão esquecer. Se eu der 3, eles vão esquecer. Se eu der 2, talvez esqueçam. Então eu vou dar 1. Não se case com uma pessoa que não tem uma chamada de Deus compatível com a sua. Ponto final. Pronto. Aí já dá para aprender, meus irmãos. Ponto final. Dá para aprender. Dá para aprender. O cidadão, por exemplo, tem uma vocação pastoral. Pastor tem que ter a sua casa aberta para a igreja. O cidadão é pastor, mas ele diz, minha casa não pode ser visitada por ninguém. Não, eu sou pastor lá na igreja. Isso não é verdade.
Porque a esposa não aceita que suje o tapete, que manchem a toalha da mesa. Então, isso é um detalhe mínimo. Mínimo. O pastor está diante do povo enquanto está ministrando, mas ele está entre o povo. Mas ele não pode estar sozinho entre o povo. O pastor recebe o chamado de uma irmã que precisa de assistência pastoral. A esposa não vai, o pastor também não pode ir. Então, mutila o seu ministério. O conselho, por hora, é apenas este. Peça a Deus, peça inteligência a Deus para discernir quanto à escolha e não escolha alguém que não tenha uma chamada compatível com a sua. Por exemplo, eu vejo, no seu caso especificamente, sua esposa, irmã Raquel, ela está pronta para acompanhar para qualquer lugar, qualquer hora, qualquer dia. É isto que precisa. Irmão, como itinerante, precisa disto. E os outros itinerantes, o irmão sabe que alguns itinerantes exatamente tropeçaram por causa disso. Eram homens sozinhos. E ninguém é sozinho. Não é bom que o homem esteja Só. Prossiga. É verdade. Pastor José, eu estou vendo aí todo o povo usando essa linguagem, né? Falando que tantas pérolas que estão sendo divulgadas, que estão sendo ensinadas aqui para nós. E realmente eu fico radiante de alegria em poder notar que o Senhor, em linhas rápidas, em rápidas palavras, nos ensina coisas profundas da Bíblia Sagrada. Isso é maravilhoso, é muito bom. E aí, pastor Gesiel, me leva a uma pergunta que eu acredito que muitos dos irmãos esperam a resposta dessa pergunta que eu irei fazer agora. Nós temos notado que os anos têm passado, Deus tem lhe conservado ainda tão firme, pregando com tanta alegria e tudo. Pastor Gesiel, qual a visão que o senhor tem para ainda contribuir com a geração de pregadores que está nascendo? O que o senhor ainda deseja fazer para cooperar com esses pregadores? O que Deus me permitir, eu farei. Eu os amo profundamente e eu gostaria que, depois que deixar esta vida, que fique a lembrança de que eu tive uma preocupação especial com os pregadores do Evangelho. Eu ainda estou escrevendo livros para pregadores, ainda estou preparando curso para pregadores, e eu estou agora, por exemplo, preparando um curso especial para pastores e pregadores, exclusivamente pastores e pregadores que, na verdade, estão exercendo o ministério da pregação efetiva. Não são pregadores que pregam uma vez por mês, mas pregadores efetivos. Estou preparando um curso de escragem. Não é um curso popular, é um curso específico, é uma mentoria assim, de alto nível. Estou preparando isto. Hoje é o dia 22, no próximo sábado, hoje é domingo, agora nesta sexta-feira, dia 29, nós vamos estar reunidos na cidade de Bridgeport, no estado de Connecticut, aqui na costa leste dos Estados Unidos. Nós vamos estar realizando o Senapev. O Senapev é o seminário para pregadores. Então, o que me for possível fazer em favor dos pregadores, eu gostaria de fazer. Se os pregadores falham, pastor Davis, eu vou dizer algo assim um pouquinho forte. Se os pregadores falham, os outros ministérios não têm muita coisa que fazer. Se os pregadores falham, os outros ministérios não têm muito o que fazer. Porque o pregador, na verdade, é o que vai abrindo o caminho. O pregador, na verdade, é o desbravador. Com toda a autoridade que Jesus possuía como Filho de Deus, apesar disso, a Bíblia diz que João Batista preparou o caminho do Senhor. Lá na frente já disse, eu sou o caminho, mas há um outro caminho, que não é ele. E ele disse, João Batista preparou o caminho do Senhor. Então, temos que ajudar as pessoas que vão preparar o caminho. Por quê? Porque se não preparar o caminho para Jesus, e esta é uma questão séria. João Batista preparou o caminho para Jesus. O pregador não pode preparar o caminho para si mesmo. É para Jesus. O pregador não prepara o caminho nem para a sua igreja, é para Jesus. Preparar é o caminho do Senhor. É o caminho do Senhor, é o caminho dele, é o caminho para ele que tem que preparar. Então, eu ainda me sinto comprometido em ajudar os pregadores por causa
da magnitude do seu ministério. Agora, o pregador pode ter o ministério de Efésios 4:11, que Deus lhe deu, pode ter qualquer função na igreja, mas eu estou pensando nele como pregador do Evangelho. A motoniveladora de Deus, aquele que encontra o terreno, encontra a floresta e transforma a floresta não apenas em uma clareira. Há pregadores que tudo que fazem é abrir uma clareira. Foi alguma coisa, mas caminhões não passam pela clareira, porque uma clareira não é uma estrada. É preciso ter equipamento para desbravar por completo e deixar a obra pronta para ser continuada pelos outros ministérios que virão. Meus caros amigos, a gente está tendo essa oportunidade e eu estou fazendo essa pergunta e as outras. Eu não combinei nada com o pastor Gesiel Gomes, eu não tenho nenhum script aqui agora. Eu estou tentando fazer as perguntas que vocês gostariam de fazer ao pastor Gesiel Gomes. E nós estamos recebendo as respostas à altura. Eu gostaria de falar principalmente para os pregadores iniciantes como eu, da minha geração, que nos seria muito importante nós termos a mentoria de uma pessoa que não é uma pessoa teórica, que conhece a teoria, mas que viveu esse ministério na prática. Que é uma coisa é você conversar com alguém que leu livros, tem a teoria da pregação, tudo. Outra coisa é andar, conversar, aprender com aqueles que trilharam o caminho. Então, eu tenho sido, pastor Gesiel, muito edificado ao longo dos anos pelas mensagens que Deus lhe deu para pregar, pelos livros, pelos cursos. Eu continuo sendo um estudante, eu quero incentivar essa minha geração a fazer o mesmo. E aí, pastor Gesiel, o horário vai passando, mas eu ainda quero lhe fazer mais uma pergunta que é assim, íntima, e eu espero que o senhor nos responda. E eu sei que não é uma pergunta fácil de responder. Eu queria que o senhor dissesse para nós, pregadores agora, pelo menos 3 mensagens inesquecíveis que Deus lhe deu para pregar. Aquelas que o senhor pregou e não tem como esquecer, e aonde o senhor vai, o povo lembra dela, e esse tipo de mensagem. Não é difícil, talvez, eu não sei. Eu vou lembrar aqui. Uma foi uma oportunidade singular que Deus me deu na cidade de São Luís do Maranhão. Faz anos, saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza, pastor Takayama e eu fomos convidados para um congresso. Ele pregava uma noite, eu pregava noutra. E na noite que me coube pregar, eu ministrei sobre Calvário e Pentecoste. É uma mensagem conhecida, não somente porque ela está no YouTube, mas porque alguns pregadores a repetiram. Ela está conhecida aí. Mas de todas as mensagens, de todos os momentos que eu vivi como pregador do Evangelho, esse, eu diria, dos 3 mais importantes, eu diria, foi um momento ímpar, no sentido de experimentar uma unção sobrenatural de Deus. Eu vou contar um segredo. Eu vou de novo abrir o cofre aqui. Vamos lá, vamos lá. Depois que eu preguei aquela mensagem, eu pude ouvi-la outras vezes. E cada vez que eu a ouvi, eu ficava dizendo para mim mesmo, fui eu que preguei isto? Porque não estava no esboço, não, foi algo que Deus deu. Deus tinha algum propósito ali, ele fez. Então, esta mensagem, eu não sei, se alguma pessoa que está nos assistindo agora conhece esta mensagem, eu agradeceria a gentileza de dizer, eu ouvi, ou eu conheço, eu assisti no YouTube. Esta foi, eu diria que foi a mensagem. Pastor Gesiel, que idade o senhor tinha na época que pregou essa mensagem? Não faz muito tempo, não. Faz uns 22 anos. Uns 22 anos? Faz uns 25 anos, faz uns 25 anos. Agora, a outra mensagem que me deu realmente, me fez sentir profundamente dependente de Deus e glorificá-lo pelo que tem um irmão dizendo que ouviu 25 vezes. 25 vezes. O Calvário e Pentecoste. Eu já ouvi testemunhos assim. A outra mensagem foi lições. E sim, por falar nisso, pastor, nunca mais preguei aquela mensagem. Sabe que é mensagem única? Mensagem para um tempo único. Nunca mais. A outra mensagem que me marcou, porque eu não sei o que marca os ouvintes, mas não é sempre que as mensagens que nós pregamos nos marcam.
eu estou sendo muito honesto, não é? Mas lições da vida de Simão Cireneu. Essa mensagem, até 5 ou 6 anos atrás, eu não sei hoje, mas até 5 ou 6 anos atrás, quando alguém perguntava à minha esposa qual a mensagem que eu preguei, porque pela misericórdia de Deus, ela aprecia me ouvir. Eu sou muito grato a Deus por isso. Eu sou, porque infelizmente eu sei de casos exatamente que são diametralmente opostos. Deixa isso para lá. Lições da vida de Simão Cireneu foi uma mensagem que fez rir e chorar. O lado dramático dos policiais insistindo com Simão para levar a cruz, ele querendo cair fora e eles ameaçando de prisão, é um lado dramático. Mas depois, aquele momento em que Jesus olha para trás, contempla Simão Cireneu, passou. Aquele olhar governou a vida de Simão Cireneu para sempre. É tanto que anos depois, muitos anos depois, a Bíblia diz que Paulo mesmo declarou, ele se hospedou na casa da viúva de Simão Cireneu, a quem ele chamou de mãe, porque ela era mãe de 2 filhos, um dos quais morreu cedo, outro se tornou um obreiro de muito valor na igreja em Roma, e ficou aquilo. Lições da vida de Simão Cireneu. Agora, essas duas são de muito destaque. Depois vem outras. Entre as outras, eu não sei eu dividir aqui o grau de impacto na minha vida. Por exemplo, uma foi sobre os ossos de José. Os ossos de José. Essa eu não conhecia ainda. Essa, das que o senhor falou, essa é a única que eu não conheço. Não? Não. Eu penso que eu preguei essa mensagem 3 ou 4 vezes em toda a minha vida, não mais que os ossos de José. No dia que José morreu, quando ele pressentiu a morte, o irmão sabe disso, ele reuniu a família, abençoou os filhos, abençoou os netos, e ele disse que Deus iria levar dali, e ele fez uma recomendação aos seus descendentes. Então, o que o Espírito me deu foi o seguinte: José está aqui, esperando o momento, reunir a família, e entre esse momento da família chegar, se reunir e ele falar, ele teve um sonho. Eu chamo isto de o último sonho de José, porque ele começou o sonho. O que foi que ele sonhou? Então, ele disse o seguinte: vocês vão jurar aqui. E os seus 2 filhos puseram as suas mãos sobre a sua coxa e disseram: nós juramos que quando nós sairmos desta terra, nós levaremos os ossos de nosso pai. Esses ossos atravessaram todo o deserto. 40 anos aquela caixa de osso. Eu não sei se alguém era desgostoso. Para que essa caixa de osso aqui? Quando chegou em Canaã, Josué fez uma cerimônia e sepultou os ossos de José. Os ossos dele foram sepultados em uma região próxima à cidade de Jerusalém. Porque no dia que Jesus, entre o dia que Jesus morreu e ressuscitou, houve muitos fatos interessantes. E a Bíblia diz que com a ressurreição de Jesus houve a ressurreição de um grupo de pessoas que apareceram na cidade. Se os ossos de José tivessem ficado no Egito, ele não apareceria. Mas como eles estavam, José foi um daqueles que ressuscitou. Aí também. Essa daí é muito violenta, viu? Leva os meus ossos daqui, porque eu estou sonhando com o dia da minha ressurreição. Glória a Deus. Que pérola, que pérola. Essa daí dá vontade de pegar essa, viu? Essa daí é demais. De graça receber, de graça dar. A outra que eu menciono, a última, eram 3 e ficaram 4, foi uma mensagem que eu preguei em Boston sobre o caixão de José também, o caixão de José no Egito. O último versículo de Gênesis diz que puseram José em um caixão. Quem está no caixão está deitado. José simboliza Jesus. O último capítulo de Gênesis, José está deitado. O último capítulo de Mateus, Jesus está de pé e vai subir. Então, a diferença entre o fim da lei e o fim da graça, a diferença entre José e Jesus, um deitado num caixão, outro subindo, voltando para o céu. Essa também é importante. Linda. Pastor, eu lembro de um artigo que o senhor escreveu em que o senhor colocou as semelhanças de José e Jesus.
Sim. Nesse o senhor colocou as semelhanças e agora o senhor mostrou uma diferença abissal entre um e outro, né? Já vê os extremos que uma mensagem pode tomar e o quanto a Bíblia é rica. Um desaparece da história deitado, o outro termina seus dias na terra de pé, subindo. Um vai descer para a sepultura, outro vai subir para o céu. Que glória. A Bíblia. Só quem não ama a Bíblia é que realmente não se apaixona por ela. E a razão porque existe muita gente que não é apaixonada pela Bíblia é porque, na verdade, não a ama profundamente, apenas simpatiza. E essa gente que anda ocupada, pastor Davidson, com especular a vida das pessoas nas redes sociais, essa gente que era ocupada, manda-se uma mensagem, ela não lê, diz amém, 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 está forte. Isso aí não quer dizer coisa nenhuma. Deus está dando os seus mistérios para quem se apaixona pela palavra dele. Eu vou repetir. Deus está liberando os seus mistérios para quem se apaixona pela palavra dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Que momento edificante. Eu estou vendo os irmãos glorificando a Deus, alguns dizendo que não conseguiram conter as lágrimas. Amém. É realmente um momento de um fogo, um poder, um avivamento, o desejo de buscar mais da palavra para ter esse conhecimento. E um ministério, pastor Gesiel, só vale a pena se for assim, se ele fomentar nos outros o desejo de buscar a Deus, de buscar a palavra. E em um dos seus livros eu vi o senhor mostrando a diferença que há entre a fama e o sucesso, entre ser famoso e bem-sucedido. Os famosos não têm como ser um pregador bem-sucedido, é verdade. Não tem esse tempo. A fama, os famosos não se deixam fotografar juntos. Os homens de sucesso estão reunindo pessoas em torno de si para ter o mesmo sucesso que ele ou ela. Pastor Gesiel, olha, o tempo vai passando. Vai, nós temos que... E para não cansá-lo também nesse momento, eu tenho eu estou bem, algumas... mas nós já falamos o quê? Já falamos 40 minutos? Não, mais de 1 hora já. Ai, então termina. Vamos ter compaixão das pessoas. Mas eu não posso terminar a minha parte sem que eu diga uma coisa que está aqui engasgada e eu quero soltar. Eu não sei quantos pastores do estado do Maranhão estão me ouvindo. Eu não sei quantos pastores do estado do Ceará, do estado do Piauí, do estado do Amazonas e de outros estados estão me ouvindo, mas eu quero deixar uma palavra aos meus colegas pastores. Eu não estou falando com evangelistas e nem estou falando com pastores auxiliares, estou falando com pastores titulares. Colega, prestigie o pastor que é comprometido com a palavra de Deus. Eu fico entristecido, pastor Davidson, quando às vezes eu ouço dizer que um pastor usado por Deus, um pastor que gasta dinheiro com livros, um pastor que gasta tempo orando, um pastor que se gasta tempo se dedicando à palavra, prega, Deus abençoa, ou batiza, ou cura. E se não batizar e não curar, edificar. Edificar é tão nobre quanto batizar. Edificar é tão magnífico quanto curar. E Deus faz maravilhas. Quando eu termino, o pastor dá uma oferta de R$100. Isto é uma indignidade, isto é um desrespeito para com a excelência do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por todos os cantores que existem na igreja e são sinceros. Agora, dar de oferta a um cantor 3 vezes mais do que se dá a um pregador é uma indignidade. Não tem nada com o cantor, eu tenho com o pregador do evangelho. Pastores, colegas de ministério, pastores titulares, honrem mais. E honrem também o pessoal da sua terra. Porque os irmãos chamam, por exemplo, no caso do meu estado, eu estou à vontade, eu estou falando com um pastor do meu estado. Maranhense. Como é que se chama? Um pastor de São Paulo, paga-se uma passagem, paga-se o hotel, dá-se uma boa oferta. Quando é o pastor da terra, não se paga hotel, não se paga a passagem e se dá R$100 que se vai na gasolina. Eu oro a Deus por um avivamento, por um despertamento na mente dos pastores titulares de igrejas para honrarem os itinerantes, consagrados, comprometidos da sua terra. Valorize, porque aquilo que Jesus falou, infelizmente, não é? Ele declarou que era verdade no seu tempo e ainda continua. O profeta não tem honra na sua pátria. Não tem porque nós não damos. Se nós dermos, terá.
Ok. Era um desabafo que eu queria dar, porque estava. Agora saiu, não estou mais engasgado. Ah, pastor, na verdade, se todo desabafo fosse uma aula como essa, a gente ia fazer o senhor desabafar várias e várias vezes. Meus caros, eu começo o declinar desta live tão importante. Estou feliz por ver a participação dos irmãos, os irmãos agradecendo, dando a importância devida a esse momento. E eu quero recomendar a vocês aí que todos façam a inscrição na biblioteca virtual do pastor Gesiel Gomes. Olha, hoje seria muito custoso ao pastor Gesiel e a nós também, inclusive por ele estar lá na outra América, ele está enviando os livros físicos que ele escreveu para nós aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Agora, você já imaginou o privilégio de você ter todos os dias uma mensagem esboçada, uma semente para você fazer ela crescer, um artigo, uma apostila, uma mensagem áudio, uma mensagem vídeo, para você acompanhar esse ministério do pastor Gesiel Gomes, aprendendo com ele e podendo utilizar dessas mensagens que ele envia para você buscar a Deus e fazer que aquela mensagem frutifique e você pregá-la. Então, olha, escrever é um exercício de muita paciência, entendeu? É um exercício que requer renúncia. Então, o pastor Gesiel tem centenas e centenas de mensagens escritas que nos ajudam. Então, eu quero convidar vocês que estão agora aí na live, que amam o ministério do pastor Gesiel Gomes, que honram esse ministério, que se inscrevam lá, que vão no canal do YouTube do pastor Gesiel. Não só assistam as mensagens, não, meus irmãos. Se inscrevam no canal, dê lá o seu joinha. O pastor Gesiel não costuma pedir essas coisas. Eu estou fazendo porque eu acho digno fazer isso, acho importante para nós também fazermos isso. Não apoiarmos só de boca, mas apoiarmos com as nossas ações. Você se inscreve no canal, comenta, compartilha essas mensagens. E eu tenho visto, pastor Gesiel, hoje no seu canal lá do YouTube, por exemplo, quando o senhor vendia os DVDs ou as fitas cassetes que eram anteriores. Vamos fazer uma especulação. Deve ter tido mensagens aí que o senhor conseguia vender 500, conseguia vender 1000 cópias dessa mensagem. Hoje, essas mensagens no YouTube estão alcançando 10 vezes mais pessoas do que quando o senhor vendia o material. Então, isso mostra, irmãos, que o interesse não é o dinheiro, é a edificação. Senão ele não colocaria lá aberto para todo mundo. Sim. Então, quando a gente compartilha essas mensagens, nós estamos fazendo essa mensagem chegar a mais pessoas. E eu quero influenciar vocês a fazerem isso. O pastor Davidson deve estar assistindo. Não sei se o irmão viu aí, saiu o nome do irmão Donato Araújo, viu? Sim, nosso companheiro, vi agora. Ok, irmão Donato, eu vou te pedir, companheiro, que ponhas aí na tela o link para as pessoas assinarem a biblioteca digital. E queria, pastor, sem nenhum constrangimento, eu não me constranjo por isso, absolutamente, mas eu queria que todas as pessoas soubessem. Quando uma pessoa se inscreve na biblioteca digital, eu quero que essa pessoa sinta que automaticamente tornou-se um parceiro do meu ministério. Você estará colaborando com o meu ministério. Para o irmão, é uma importância mínima, mas somando, isto pode ajudar-me bastante, porque eu louvo a Deus por isto. Eu não usei o ministério como fonte de riqueza, tanto que ainda hoje eu me considero tão pobre quanto no princípio, mas louvo a Deus porque minha riqueza são as almas que o Senhor trouxe para o seu aprisco. Quando você se inscrever, eu abençoo você com o material que lhe passo e você me abençoa com essa pequena contribuição. Ok? Muito obrigado. O irmão Donato vai pôr aí o link. Já pôs? Vai colocar. Irmãos, basta clicar no link, é muito simples. É como você faz a compra em qualquer lugar, você faz a sua assinatura, a mensalidade é um valor irrisório para a riqueza que você recebe e para o bem que vai fazer para a sua alma, porque isso vai lhe exercitar, vai exercitar você. Porque quando a gente começa a ler, pastor Gesiel, os escritos de alguém, ver a maneira como aquela pessoa faz os esboços, a gente vai também adquirindo aquele estilo. Vai sim, é verdade. E daqui a pouco a gente começa a descobrir
como aquela pessoa consegue extrair aquilo da Bíblia, porque o mesmo Espírito continua soprando e trabalhando. Perfeitamente. Então é importante, é fundamental. Eu Sabe de uma tenho coisa, sido pastor? enriquecido, tenho sido grato a isso. Sabe uma coisa, pastor? Os pregadores leem o texto da Bíblia uma vez e acham que foi o bastante e vão pregar. Se você prega sobre o texto da Bíblia que você lê só uma vez, você não tem nada o que dizer. Leia 40 vezes o mesmo texto, leia 40, pare de ser preguiçoso, leia 40 vezes e Deus vai multiplicar 40 vezes a iluminação do texto. Aleluia. Que bênção, que bênção. Amém. Ô, pastor José, estão fazendo uma pergunta aí. Traga. Que eu queria que não fosse só uma pergunta, eu queria que isso realizasse. Estão perguntando quando o senhor vem ao Brasil novamente. Olha, não tenho nenhuma previsão. Eu tenho um compromisso moral, espiritual e também moral. Então, é uma questão de caráter também. Eu tenho um compromisso de ir ao Brasil no mês de setembro por 5 dias. Eu não posso me ausentar mais do que 5 dias, por causa do estado de saúde da minha esposa, 5 dias apenas. E fora isto, não há absolutamente nenhuma previsão. Se vocês quiserem alguma coisa de minha lavra, que dependa de mim, usem a biblioteca, usem os recursos já mencionados pelo pastor, porque fisicamente eu não posso fazer nenhuma promessa. Eu tive muitos anos no Brasil e alguns pastores não puderam me levar até suas igrejas, agora o tempo passou. É uma outra época. Eu entendo. Meus caros, o pastor Rodrigo acabou de colocar aqui o link para vocês que estão pedindo. E o pastor Donato também acabou de colocar. Amém. Então você clica aí, não importa o lugar do mundo que você esteja. É automático. Você assinou, todos os dias vai chegar lá. Inclusive tem um aplicativozinho chamado Pocket, que é de onde está a biblioteca do pastor Gesiel. Então você não vai precisar entrar no site. Você clica, eu vou colocar aí para vocês depois a fotinha do ícone do aplicativo. Ele me ajuda muito, porque eu não preciso entrar no site. As mensagens já caem lá no aplicativo para quem é assinante. Você assinou, aí você vai abrindo o aplicativo e fica a lista completa. Aí o aplicativo ainda lhe ajuda colocando em verde as mensagens que você já leu ou que você já ouviu. Então fica muito simples acompanhar, você pode retornar quantas vezes quiser. Não é uma coisa que o esboço do pastor Gesiel vai aparecer agora e sumir mais tarde, não. Você pode ler quantas vezes precisar, você pode estudar quantas vezes precisar. Estou dando para vocês isso como alguém que acompanha, que também é um leitor. Estou falando agora como um leitor. Então, você já imaginou? Você vai armazenar, está tudo armazenado ali, aí um dia você precisa ir para um evento e o tema da mensagem é santidade. Você quer se aprofundar um pouco mais. Então, as mensagens, os esboços que o pastor Gesiel colocou lá sobre santidade estarão lá. Você faz a busca, encontra, clica e se aprofunda. É esse nome que o pastor Rodrigo acabou de colocar aí. Ó. Esse nome é em inglês. É o nome do aplicativo e eu vou colocar o íconezinho lá, tá bom? Meu caro pastor Gesiel, eu, mais uma vez, deixo pública a minha gratidão a Deus pelo seu ministério. Eu já falei ao senhor pessoalmente a influência e o peso que o seu ministério tem sobre a minha vida, família e ministério também. O quanto eu me sinto feliz em ser um pregador e do mesmo estado que o senhor e, sobretudo, pela forma que Deus me conduziu para me aproximar do senhor, pelos conselhos, pelas orações, pelas indicações que o senhor fez, que contribuiu muito comigo. Eu sou muito grato por isso mesmo. E espero, pastor Gesiel, ainda que nas minhas poucas forças, poder cooperar ainda com esse ministério excelente que Deus lhe deu. Amém. Eu estou plenamente feliz nessa noite. Amém. A Deus seja a glória. Pode despedir-se dos nossos irmãos. Meus caros, a minha gratidão a vocês. Eu fui apenas o mediador e alcançamos o nosso alvo desejado, que era fazer com que o pastor Gesiel nos falasse. Isso aconteceu. Essa live vai continuar aqui. Faremos o possível para que ela esteja na íntegra também no canal do pastor Gesiel. Então já se inscreva lá e clique lá no sininho para você receber a notificação. Pastor Gesiel, eu quero lhe pedir ainda 2 coisas. Número 1,
as suas considerações finais e, número 2, uma oração por todos nós que estamos acompanhando essa live nesse momento. Ok. Palavras finais. Não pense que os dias anteriores foram melhores do que os atuais e nem que foram piores que aqueles que virão. Creia que Deus sempre tem o melhor para nós. Eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, que virá ao Brasil e ao mundo, a Igreja do Senhor nele espalhada, virá um grande avivamento no ministério da pregação. E como a igreja começou com uma pregação poderosa, pura, comprometida, ela vai terminar os seus dias com o mesmo tipo de pregações e com o mesmo nível de interpretação da Santa Palavra para o bem de todos e felicidade geral da sociedade que enche este planeta. A Deus seja a glória. Nosso Pai, eu te agradeço pelas pessoas que, por gentileza, por generosidade, por amizade e também, Senhor, por te amarem profundamente, estiveram dando aqui o peso da sua presença nesta live. Graças pela vida do pastor Davidson. Abre sempre para ele portas, como aquelas que tu abriste para Paulo. Uma grande e eficaz porta se me abriu. Seja o teu servo e sua esposa guardados por ti e abençoa cada visualizador, desde os primeiros até os últimos, desde aqueles que entraram e saíram, aos que vieram depois e ainda estão. Guarda-nos debaixo das tuas copiosas bênçãos e eternas provisões. Aviva a mente dos pregadores, tornando-a cada vez mais sensível ao que tu queres revelar, ao que tu queres comunicar, ao que tu queres ensinar. Em nome e por amor de Jesus. E juntos nós vamos dizer, Deus seja louvado. Vamos falar? Deus seja louvado. Amém. Paz.